Passando aqui só pra mostrar rapidinho algumas comprinhas que eu fiz, né? Nesse sábado que eu fui no centro. Comprei a cola, não tinha a Cascorês, aí eu comprei a Tec Bond numa papelaria. A mesma papelaria eu comprei, ai meu Deus, na mesma papelaria eu comprei o grampeador, que o meu já tava nos últimos e dura demais, gente, isso aqui demora demais pra acabar. Espiral transparente, não, eu queria o 17 milímetros, né, mas não tinha. Mas aí eu também queria o de 23, então tinha o de 23 transparente, já trouxe logo. E o de 17 eu vou ver se eu peço pelo Mercado Livre. E aí eu comprei fita de cetim, saí comprando em lojas diferentes, gente. Porque não tinha o verde bandeira que eu ia precisar nessa primeira loja que eu passei, que eu sempre vou, né? E aí o que acontece? Eu comprei o que tinha nessa. Deixa eu tirar aqui. Comprei nessa alguns e comprei em outras, fui caminhando em outras lojas e que bom que eu fiz isso. Porque eu já falei até outras vezes que eu sempre na correria acabo indo apenas para um lado do centro, naquelas lojas que eu já sei que tem o produto, sabe? E acabo não procurando em outras lojas. Tem uma avenida aqui na minha cidade que é só de armarinhos. E eu nunca tinha tempo de ir pra essa rua. E aí eu fui dessa vez. Tá até mostrando ali a bolsa dele. E eu comprei esses pompons lá. Um pompom que eu iria pagar o dobro, gente. Paguei. Ou seja, metade, né? Quase caiu pra trás. Quando eu vi esse daqui por R$7,50. E eu paguei 15 nele. Enfim, né? Aí não comprei o azul bebê que eu queria, porque não tinha. A moça ainda foi procurar e tudo, mas não tinha de fato. Comprei essas vasilhas que eu tava doida pra ir nessa loja e não tava com tempo. E aí eu consegui, trouxe 3 delas que eu tô querendo. Eu já tenho dessas vasilhas, só que eu tenho a maior. Eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, que eu ponho meus laços. E aí eu comprei agora essa porque eu quero colocar as cores de laços que eu mais utilizo, os laços já pronto, então separado mesmo, sabe? Tipo rosa bebê, o azul, cores que eu utilizo bastante e com frequência, eu quero estar separando individualmente por caixa, não? E aí as outras que eu vou utilizando menos, cores que são menos usadas, eu boto na vasilha maior, porque aí eu deixo organizada como tava. Depois, se der, eu mostro aqui, quando eu estiver fazendo laços, que eu vou ter que fazer para repor. Então já vou ver se eu consigo um tempo, que eu falei até que eu tava sem tempo para fazer laço, eu tenho que me organizar, porque isso adianta muito o meu trabalho, quando já tem os laços prontos. O nosso trabalho, na verdade, né? Todo mundo que faz personalizado, que usa laço, sabe que o laço demanda tempo. Tudo demanda tempo, mas quando você consegue adiantar, né? Antecipar algumas coisas, é porque caixinha, como é personalizada, você tem que esperar o nome. Então, não tem como você fazer estoque, mas o que você puder adiantar para fazer estoque, ótimo. Aqui eu comprei mais sacolas daquelas grandes, né, que eu coloco os personalizados para enviar. E é isso por enquanto, gente. Eu vou estar organizando aqui as coisas. Vou dar um jeito aqui no ateliê, porque tá uma zona, tá bem bagunçadinho. Agora eu vou estar embalando o pedido, né, da mamãe do Luca,
que vai completar um aninho. Eu coloquei aqui pra fazer um peso. Já desmontei aqui a caixinha, tem a caixa canudo aqui embaixo e a bolsinha. Vou estar agora embalando para enviar. Eu embalei, coloquei um mimo aqui e coloquei escrito atrás do meu cartão, né? De caneta mesmo, que é um mimo. E aqui, gente, como essas caixinhas, ela tem o catavento, eu coloco o plástico bolha, que é para proteger ainda mais na caixinha, né? Caso botem algum peso. Eu tinha mostrado aqui antes que eu tinha comprado essas peças. Essa aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Não quero botar. Ó, essa peça eu comprei. Essa e essa, que elas são viradinhas pra lá, né? A posição do rolete, quando ela rodou, voltou pra lá. Enganchei aqui, né? Entre essa parte aqui, que é onde fica a base rola aqui. E essa parte aqui. Porém, quando eu fui encaixar, ficou esse espaço, essa distância. E quando a base, ela era encaixada, isso aqui ficava levantando. O que foi que eu fiz? Coloquei fita banana, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo focar. Mas eu coloquei fita banana. E aí, eu prendi bem ele. Pronto, então a base, ela encaixa e ela não fica correndo mais, sabe? Fica perfeito. Eu passei um lencinho umedecido. Não limpei muito profundo não, gente. Mas passei um lenço umedecido que já ajudou bastante. Se vocês também perceberem, não façam isso. Eu fiz e, assim, não com esse intuito, mas é porque eu removi aquela fita que fica aqui. Não tem uma fita, esqueci o nome. Mas se eu lembrar, eu coloco aqui. Removi aqui porque pra repor, né? Aí cheguei a comprar outra pra colocar, só que não fixou bem. E eu fiquei tendo problema na hora que a base ia passar, ficava enganchando nela. Eu esqueci o nome da fita, não sei se é Teflon, mas eu vou ter certeza e eu coloco aqui. Enfim, gente, então eu removi. Como eu utilizo essa base branca, que ela é bem grossa, a minha é de 50 micras, então eu não tenho problema. Eu acho que para aquelas bases que são no estilo da original, que elas são mais fininhas, que são acetatos mais finos, transparente, né? Eu acho que já não daria certo, porque ela tá sem o batentezinho. Mas eu tô falando de mim, não tô dizendo que isso deve ser feito, que é correto. Então, eu vou cortar esses adesivos aqui, que é de um kit, né, que eu tô montando pra fazer a entrega. E minha lâmina, ela tá já assim, começou a ter que aumentar a força na hora do corte. Só que pra adesivo, pra fazer meio corte, né, tá um pouco de sombra aqui, que eu tô contra a luz. Mas aí eu fiz deixa eu ver se foca. Não vai focar, gente. Focou. Mas só que não vai dar pra ver, né? Só que eu fiz o corte de teste. Aí o corte de teste, ele faz bem aqui, ó. Tá vendo que tem um quadrado e um triângulo no meio? É o corte de teste, que aí você faz antes pra testar a lâmina. Eu acho que todo mundo já deve saber, né? Alguém que seja novo com a silhuete pode não usar esse recurso, mas aí você pega onde tá meu mouse, esse botãozinho aqui, esse aqui. Você clica nele com a base na máquina, ela vai fazer só um cortezinho de teste, que é bem aqui, ó. Tá vendo? Perto da marca de registro. Ela faz um triângulo e um quadrado, tá vendo? Esse corte aqui. E aí ela fez pra eu ver se tava cortando, porque eu diminuí, né? Eu já falei que eu não coloco, minha lâmina é automática, só que eu mudo na mão. Eu venho e ajusto ela na mão, pra não ficar batendo, que essa batida que ela dá automático, que é a função realmente dela, acaba às vezes quebrando a lâmina. Então, pra evitar,
eu nunca faço. Eu sempre uso ali na configuração, na hora do corte, manual, certo? Boto no manual, mas sempre uso a lâmina automática, porque pra mim ela tem uma durabilidade maior. É só por isso que eu compro. Já comprei roquete, mas não gostei. Você vê que eu tenho essas daqui que são automática. Enfim, então eu sempre faço aqui esse testezinho de corte, que é pra ver se vai sair tudo certinho, né? E aqui ele cortou, eu não preciso mais aumentar a exposição da lâmina. Eu vou deixar nessa força mesmo e nessa exposição. Não vou dizer a exposição nem a força, porque é teste. Você tem que testar aí mesmo, certo? Pra ver por quê. Vai de cada lâmina, vai de acordo com a vida útil da lâmina. Então não adianta eu dizer a você que estou usando força tal. Ali, por exemplo, eu estou usando a 16, a força. Mas isso é para minha lâmina, para a situação em que ela está hoje. Mas se fosse uma lâmina que estivesse chegando agora na minha mão, eu iria diminuir ali aquela força. Eu não deixo assim. E a exposição geralmente eu uso na 1. Quando ela é nova, gente, quando a lâmina tá nova. Ali eu coloquei a exposição 3, porque a minha já tá ceguinha. Então coloquei exposição 3 e força 16, tá? Mas é porque a minha tá assim. E mesmo assim antes eu fiz esse teste. Então é bom que vocês façam também, que ele vai cortar na pontinha. E você vai levantar a folha para ver se cortou meio corte e não a folha até o final. Aqui a minha não cortou até o final, então eu já posso botar pra cortar. E aqui tá com durex, porque eu reforço pra, mesmo assim, a folha não sair do lugar. E essa base, ela já tá bem gastinha, eu tenho ali outras novas, mas eu quero usar essa daqui mesmo. Gente, outra coisa que eu quero falar é que eu percebi muito quanto à velocidade. Ó, a minha aqui, a velocidade, tá vendo onde tá o mouse? Ela tá na 4. Antes eu usava muito na velocidade máxima, que era pra ser rápido realmente. E eu notei que quando eu diminuía a velocidade, eu diminuía as perdas, certo? Então eu agora tô usando tudo, eu tô deixando na 4 mesmo a velocidade. Aí eu só mexo na força e na exposição da lâmina, certo? Passada sempre é uma, porque eu não vejo necessidade da minha lâmina passar 2 vezes, certo? Pelo menos no Opaline, que é o papel que eu uso, no Opaline 180, pra fazer as caixinhas. E aqui o adesivo, que esse adesivo, ele é 130 de gramatura, tá? Então, vou cortar aqui e aí vocês vão ver já o resultado. Ah, e também, tá vendo que ele tá ativo aqui, o teste? Tá vendo aqui meu mouse balançando? Aí você vem pra desmarcar, porque se você mandar cortar com o teste ativo, né, ele vai cortar de novo. Aí você vem nesse aqui, ó, desmarca, ele desmarcou, tá vendo? Agora vamos cortar. Ó, então o corte foi feito, tá vendo meio corte? Eu deixo essa sangria porque pra não cortar nenhum pedaço ficar branco. Então foi feito meio corte, não entortou porque a guia ela tá me ajudando muito nesse sentido. Então, pra vocês que estão tendo problema com a base correndo no rolete, sabe, saindo do lugar, a minha principalmente, ela entortava muito quando era no final da página, quando no início não, cortando, mas quando já tava cortando as últimas imagens aqui embaixo, no pé da base, ela começava a entortar pro lado. Então, depois das guias, realmente, e se você tiver também com essa dificuldade de encaixar, vale essa dica de colocar a fita banana, que ela vai pegar uma altura, vai fixar, e quando a base estiver rolando aqui nos roletes, a base vai parar na fita banana, embaixo do suporte, então, da guia. Então, eu tô gostando demais dessa guia, até o momento, já tem um tempinho que eu comprei, tô utilizando a minha silhuete frequentemente, porque meus personalizados, as tags, eu corto nela, adesivo, enfim, como vocês estão vendo aqui, os produtos que eu venho entregando, o que precisa ser cortado, é tudo na silhuete. Então, vale super a pena e não foi caro. Eu vou ver se eu me lembro de colocar o link aqui, vou tentar colocar o link dessas guias.
Vamos lá, gente. Ó, você vê que mesmo fazendo o teste de corte ali no início, cortou certinho, mas na hora que eu fui depilar, tô tendo dificuldade, porque algumas partes estão ficando grudadas. Isso porque você tem que ajustar. O que eu quero dizer, que mesmo fazendo testes, ainda você vai ter dificuldade na hora de depilar. Ó, essa parte aqui não tá cortada torto não, tá? Aqui é a sangria que eu deixei ela bem grandinha mesmo. Tava tendo dificuldade porque tava grudando em algumas partes. Então, se eu mandar sem depilar e na hora que o cliente for destacar o adesivo, possa ser que fique um pedaço do fundo que tem a cola grudada ainda na parte lá das folhas. Então, por isso que eu tô depilando, certo? Aí, o que acontece? Aí, aqui agora já saiu perfeito, tá vendo? Já tô depilando, tá saindo inteirinho o liner. E aí, o que foi que eu fiz? Só aumentei a força, tava 16, botei pra 20, porque a vida útil da minha lâmina pede isso. Então, teste, gente, é teste. Oi, gente, e aí finalizei. Aqui são os adesivos, eu ia cortar no meio e aquelas folhas, as duas primeiras, eu tô mandando pra ela, porque dá pra ela aproveitar. Na verdade, só perdi 2 adesivos, mas aí eu repus, né, com mais 2 cartelas. E aí, ficando a mais, com mais 2 não, na verdade eu completei os 100 adesivos, que já vão mais do que 100. E tô mandando as cartelas, que foram as 2 primeiras que eu tava testando o corte, vou mandar pra ela, porque dá pra ela aproveitar. As tags, que aí eu fiz, né, o talão A6, finalizei, são 100 folhas. E os cartões agradecimento. Tá uma sombra aqui por conta do horário, mas enfim, ficou pronto. Eu vou estar embalando, informando pra ela que ela já pode estar mandando buscar. Bom dia, gente. 7 da manhã do sábado. Eu vou iniciar agora a produção de um kit Safari Baby para uma decoradora. Eu vou entregar ainda agora pela manhã, né, que a festa é hoje. Era pra eu ter levantado mais cedo, gente, mas confesso que eu não consegui, muito cansada, fui dormir muito tarde, deixei tudo impresso, mas deixei pra cortar somente agora pela manhã. Aí já tá cortando ali na plotter as tags e vou cortar agora na corte e vim com as caixas. O despertador chegou a despertar aqui, a tocar 5h30 da manhã, porém eu realmente só consegui levantar depois um pouquinho. Mas é isso, eu vou estar iniciando agora. Eu acho que antes de finalizar, eu volto aqui. Bom, gente, finalizado aqui o kit. Vou mostrar aqui mesmo, porque eu já vou embalar daqui mesmo. Como eu falei, eu não preciso tirar foto, né? Porque já tem foto desse kit. Então, só vou estar enviando agora. E agora são 9h27. Eu não finalizei o corte e já vim direto montar, não. Parei, fui tomar um café. E aí depois sentei aqui pra fazer a montagem. Mas demora um pouco mesmo, porque todos eu coloco o aplique, né? Eu imprimo já com as imagens, mas... Eita!
tá desfocando. Eu imprimo já com as imagens, porém eu coloco ainda a tag, certo? Por cima. Então, demora um pouco mesmo. E essa daqui tem essas camadinhas na árvore. Ai, gente, que meu celular... acho que agora focou, né? Melhor. E o laço com sisal. Ai, pera. O laço com sisal. Ele tá parecendo que tá torto. Tá parecendo não, tá torto porque o sisal, né? Aí tá parecendo que uma perna tá menor que outra. Mas enfim, vamos lá. Eu vou estar embalando pra informar pra decoradora que já ficou pronto. Que ela ia fazer a decoração agora pela manhã.